Boa noite a todos, encarnados, encarnados. Gostaria de pedir inicialmente que colocasse o celular silencioso, vamos lembrar que o silêncio também é uma prece, alguns avisos. Temos venda de lanche nos sábados, venda de livros e lanches nos sábados e venda de livro nas quartas. Recebemos doações voluntárias para a sustentabilidade das nossas atividades, assim como você também pode se tornar um sócio contribuinte efetivo. Caso queira se informar melhor, você pode passar ali na recepção. Algumas das nossas atividades: Evangelho e Terapia, às quartas-feiras, 7 horas, palestras públicas nos sábados, às 6h30. Estamos recebendo sugestões e indicações de temas para as nossas palestras. Algo que você tenha curiosidade, queira saber, alguma dúvida, você pode encaminhar essa sugestão para a recepção, ver ali na recepção e pedir para anotar. Pode também mandar mensagem pelas nossas redes sociais. As pessoas que estão em tratamento de passe, lembrar de passar ali na recepção e pedir para anotar o passo do dia. O atendimento fraterno acontece nas quartas e nos sábados, ao mesmo tempo da palestra. Você faz o agendamento antecipadamente antes de iniciar a palestra, e quando começar a palestra, a pessoa que está ali na recepção vem aqui e chama você. Agora eu vou ler um trecho do livro Minuto de Sabedoria, Capusturas Pastorino, item 176. Convença-se de que o mundo não é um parque de recreio, é um ambiente de trabalho, não é um feriado que nos tenha sido dado para repousar, mas um curso de aprendizado intensivo. Procure, pois, aprender o máximo, aplicando à sua vida o maior mandamento. Ame a todos indistintamente, e virá a felicidade morar dentro do seu coração. Viva dando exemplo vivo de amor em todas as suas ações. Agora, quem sentir a vontade pode fechar os olhos. Vamos nos concentrar, respirar lento e profundamente, sentar confortavelmente. Pedir para a Mestre Jesus, espiritualidade amigo, que esteja conosco durante essa palestra, nos auxiliando e nos amparando, abrindo nossas mentes e nossos corações para as palavras que serão aqui proferidas. Mestre Jesus, espiritualidade amiga, esteja conosco hoje e agora sempre. A palestra de hoje tem como tema frutos e exemplos, a transformação do Espírito pelas próprias obras, que será feita pelo nosso irmão Jeff. Boa noite. Realmente, eu estava com o som estava baixo, porque ele fala baixo. Eu faço estrongar tudo mesmo. Acordaram? Estão achando que estão todos cansados de um dia, né, de trabalho, né, dona Euda? Todos vocês estão aqui, a minha amiga Alexandra, que a gente trabalha se encontrando durante o dia todinho. Gente, que maravilha estar aqui hoje. Nesse Evangelho de Terapia com vocês e falar um pouco do Evangelho de Jesus e trazer essa temática que é a questão do fruto e exemplo. Quem já viu falar que quando a gente diz assim, aquele ditado, é pela árvore que a gente escolhe, que a gente vê o fruto, não é isso? Ou pelaquela árvore ali que se dá o fruto. Se a árvore for boa, vai dar um bom fruto. Se a árvore for ruim, vai dar um mau fruto. Mas isso a gente vai ver que no Evangelho de Jesus, a gente vai refletir a importância do testemunho. E quem vai ser essas árvores? Quem são essas árvores? E o que é o fruto? No Evangelho segundo o Espiritismo, a gente tem que a vida nossa é uma constante demonstração de exemplo. Às vezes nós cobramos tanto do outro e esquecemos de ver o que nós estamos fazendo. Jesus nunca pediu que fôssemos reconhecidos
reconhecido pelo discurso, mas pela atitude. Ou seja, ele veio para dar exemplo. Ele foi todo exemplo. Não teve espírito aqui na terra que demonstrou como é realmente o fruto que se deve ser brotado da árvore que nós somos. Sempre foi fruto bom, não é isso? Alguém escutou alguma coisa ruim de Jesus? Eu até agora não vi ninguém dizer algo ruim de Jesus. Então, lá em Mateus, no versículo 7, no capítulo 7, versículo 16 a 20, diz assim: pelos seus frutos os reconhecereis. Essa frase resume toda a proposta do Evangelho. A fé precisa transformar vidas. Imagine, nós somos espíritos imortais. A jornada que até chegar até agora não foi simplesmente do momento que nós nascemos e estamos com a idade que é aqui, não. Nós já vamos trazendo todas essas experiências conosco. Essa reencarnação é mais uma oportunidade que nós temos de transformar as ações ruins que eu tenho no meu íntimo. Ou seja, transformar. Aí é que a gente vai raciocinar. No Espiritismo aprendemos que conhecer o Evangelho é importante, porém vivê-lo é essencial. Vocês viram que eu acabei de falar aqui para vocês o Evangelho de Mateus, não foi isso? Mas se eu fosse somente pegar o Evangelho de Mateus e ler aqui para vocês, aí quando terminasse, explicasse tudo, e quando fosse lá fora que vocês vissem a minha vida, e vocês olhassem e dissessem assim: mas rapaz, Jefferson estava falando do Evangelho que conhece o fruto mediante a árvore, e ele está vendo tudo ao contrário do que ele falou. Não ia ser uma contradição? Não é uma contradição? Então é isso que o Evangelho vai querer que nós façamos essa reflexão no dia de hoje. Nossa evolução, ou seja, esse espírito aqui, ele está em plena evolução. Olhe para você. Nós temos que olhar aqui. Eu estou olhando para mim. Você olha para você. Olhe para o seu irmão. Olhe para o seu marido. Olhe para a sua esposa. Olhe para o seu filho. Olhe para todos da sua família. Olhe para as pessoas do trabalho. Olhe para todos que estão ao seu redor como espírito em evolução. Quando a gente coloca assim, espírito em evolução, já está acabado aquilo ali? Já está terminado? Não. Está ainda se transformando. Não é como se fosse aqui essa casa que já está construída. Ela está acabada já, né? Quando a gente termina a casa, a gente acaba. Chega um momento que não tem mais para onde ir. Mas o meu espírito não. O meu espírito, ele vai evoluindo. E isso que Jesus traz para a gente no dia de hoje é essa reflexão. Quais são as evoluções que nós temos, que podemos demonstrar para o outro ou dar para o outro de forma boa? Esqueça hoje a questão do fruto ruim. Hoje a analogia é fruto bom. Pense desde o começo que eu estou falando agora até o final, quando a gente chegar desse evangelho de terapia, só em coisas boas que eu faço durante o dia. Por quê? Nós vamos entrar numa atmosfera de pensamento de onde é que eu posso melhorar. E Jesus traz esse ensinamento porque em todos os momentos da existência que ele estava aqui, enquanto encarnado, ele só fez coisas boas. Ele nunca deu nada ruim. Sempre foi o fruto bom. Sempre. Mesmo para aqueles que deu para eles fruto ruim. E isso é uma reflexão que nós devemos fazer. Aí eu pergunto: o que são frutos?
Aí a espiritualidade traz assim uma linguagem muito bonita que eu não sei, claro, é por isso que eu estou trazendo para vocês. Os frutos representam tudo aquilo que produzimos em nossa convivência. Mas o que são? São as nossas palavras, são as nossas atitudes, são as nossas escolhas, são as nossas maneiras de tratar as pessoas. O fruto nasce da árvore. Da mesma forma, nossas ações revelam quem realmente somos. Você viu que tudo que foi pontuado aqui são ações nossas, não é isso? São ações nossas. Aí quando eu me coloco nessa posição, são ações minhas. Aí eu vou fazer. Durante o dia, hoje, quais ações foram boas, que as que fez com que as pessoas ou as famílias que estavam perto de mim se sentissem bem ou transformasse alguma atitude dela. Um exemplo, no trânsito. Trânsito é algo que é muito delicado de se falar, né? Porque trânsito é onde ocorre todo tipo de situações que vai estressar a gente, né? Não é verdade? Eita, a gente está num momento até feliz, a gente sai daqui do centro espírita, vai chegar com a mente tão boa, elevada, tomou passe, fez tudo, aí chega ali no sinal. Aí o que acontece? Vem uma criaturinha, um irmão do lado, buzina, ou quer passar, ou quer ultrapassar, já reclama. Eita, a gente olha para o lado assim, a prova veio logo. Ou seja, aí é nessa hora que nós vamos refletir e o que é que eu vou colocar ali, qual é o fruto que eu vou estar jogando para aquela pessoa, ou seja, dando para aquela pessoa. São palavras boas? São atitudes? Ou seja, a minha escolha vai ser o quê? Porque é muito importante essa questão da escolha. Imaginem, quando nós vamos fazer algo que é bom, é um tipo de energia. Mas quando nós vamos fazer uma atitude, ou seja, uma escolha que teoricamente seria algo que é ruim, vocês já perceberam que a atmosfera se transforma, ainda parece que assim, triplica? Quando é algo bom, parece que é algo que assim, parece que não está nada acontecendo, né? Algo bom às vezes nem dá conta. Mas quando é algo ruim, parece que a energia que vem parece que fica uma onda que envolve todos aqueles que estão ao redor. Aí um fica bravo, outro fica bravo, outro fica bravo, outro fica bravo. Diferente de quando a gente fala uma coisa boa, que é aquela coisa mais singela. Mas é aí que Jesus traz a questão do Evangelho para a gente. É que podemos esconder, ou seja, ver como é que esse sentimento vai perpetuar no tempo. Porque quando algo que não é bom, ele perpetua ali e fica, mas quando algo que é bom, ele perpetua por mais tempo. Tem um ditado que a gente, no meio espírita, né, que diz assim, que todo tipo de bondade que nós fazemos são bônus horas que vamos adquirindo para a nossa existência. Toda coisa boa que nós fazemos a alguém ou até nós mesmos é tipo um cofrinho que a gente vai guardando, sabe? Porque um dia essa moeda, ou seja, essa situação vem de forma para nos auxiliar, diferente de quando é a ação ruim, ou seja, o fruto ruim. Saibam, o fruto bom sempre vai ser a verdadeira situação para o seu espírito. Aí lá no Evangelho segundo o Espiritismo, num Seres Perfeito, todo mundo conhece aqui o livro do Evangelho, né? Segundo o Espiritismo. Deixa eu ver se tem um aqui, não. Eu vou mostrar para vocês. Tem o capítulo 17, que se chama Seres Perfeitos. Gente, quando a gente começa a ler esse capítulo, a gente começa a ficar assim, meu Deus, vou chegar nessa perfeição aqui, tá difícil, porque na primeira oportunidade a gente já cai. Mas só que quando nós começamos a ler
esse capítulo, ele é transformador, porque a gente vai lendo e a espiritualidade vai dando caminhos para nós chegarmos a essa perfeição. Ela não só diz assim, para você precisa ser bom, você tem que dar de comer, ou você tem que dar uma esmola, você tem que... Não, é só isso não. Quando falamos de fruto bom, aí lá tem um trechinho que diz assim: reconhece o verdadeiro espírito ou cristão pela sua transformação moral e pelo esforço, olha essa palavrinha, segura ela, abraça, leva para a vida, esforço que emprega para domar suas más inclinações. Eu li várias vezes esse recadinho que me deram, e essa palavra esforço, ela é muito importante. Porque eu vi que ele diz que é a transformação moral, ou seja, a transformação do nosso íntimo. Não é a transformação física, material, é a transformação moral. O físico e o material é um meio que nós temos para essa transformação moral, usar de forma coerente, de forma boa. Aí quando a gente fala essa palavra esforço, o que seria esforço para a gente? Esforço, né? Eu vou me esforçar. Quando a gente está fazendo trabalho que alguém pede, ou diz assim, não, eu vou me esforçar para fazer melhor. Eu estou atendendo, eu sou professor também de matemática, né? Aí tem sempre um aluno que você não entende esse conteúdo. Gente, eu vou me esforçar para fazer vocês entenderem melhor. Ou seja, esforço é sempre algo mais que nós vamos fazer para tornar aquilo ali que está sendo passado, ou sentido, ou transformado, melhor. Então imagine, eu não consegui hoje ter paciência no trânsito. O que é que eu vou fazer? Terminou hoje? Não. Amanhã vai ser um novo dia. Então eu vou me esforçar. Eu vou me esforçar para quando acontecer de novo, eu vou pensar, naquele Deus, vou ter com paciência. Hoje eu vou, peraí, meu irmão, hoje eu não quero entrar nessa mesma energia que você. Vai, segue no teu caminho, faz uma prece, pelo menos isso, faz uma prece. E isso já é um esforço que você está fazendo para que o fruto que você um dia for dar para essas pessoas ou para alguém seja melhor do que está. Aí ele diz, observe, não diz que verdadeiro espírita é aquele que mais conhece, nem aquele que mais frequenta. Ou seja, quando a gente fala espírita, assim, quem é espírita, mas a gente vai falar também a palavrinha cristão. Nem é aquele que frequenta mais reuniões, ou seja, ir para a igreja ou ir para as reuniões, não é aquele, mas aquele que luta diariamente para melhorar. Como é que estão as lutas de vocês para ser melhor? Vocês estão lutando muito? Ou vocês estão feito a Gabriela, eu nasci assim, eu sou assim, vou viver assim, Gabriela? Porque na maioria das vezes, né, principalmente nas atitudes que escutamos, não, mas eu sempre fui irritada desse jeito. Eu sempre só falo gritando. Eu só não respeito. Eu já sou acostumado a fazer isso. Não, é assim. Se a vida, se você era uma criança, você agora está um adulto, se transformou, imagina as palavras, imagina as ações, imagina tudo que você passa. Ou seja, tudo se transforma. O exemplo ensina mais que as palavras. Olha aí a questão do fruto. O exemplo ensina mais que as palavras. Jesus foi o maior educador da humanidade. A gente vê porque praticamente tudo era feito por quê? Parábolas. Parábolas eram o meio mais simples que ele tinha de repassar o que ele tinha de falar para aquela multidão. Sempre usava peixe, sempre usava árvore, usava o que tinha ali. Era por meio mais didático possível. Ele ensinava o quê? Falando, mas principalmente
vivendo. Perdoou os ofensores, acolheu os excluídos, amou sem esperar recompensa. Quando a gente fala assim, vai ser uma utopia, né? Parece uma utopia assim, nesse dia a dia que a gente tem, né? Assim, na nossa sociedade, até mesmo a gente mesmo, no nosso trabalho. Quando a gente fala dessa maneira, né? Vivendo o quê? Perdoar, acolher, amar. Olha aí, 3 situações: perdoar, acolher e amar. Mas Jefferson, eu vou amar aquela pessoa que me odeia? Eu vou amar aquela pessoa que me fez mal? Amar também é uma forma, não é você ficar agarrado naquela pessoa, não. Amar é você quebrar a corrente que está te prendendo. A corrente que está prendendo é a forma que a gente perdoa aquela criatura. Mas se eu perdoar, tá, eu aqui, briguei com meu amigo Enzo, fiquei odiando ele. Aí o que tá eu e ele aqui, se amarrou no ódio. Ou seja, uma prisão, uma corrente lá gradeada. Mas se eu praticar a questão do amar o meu irmão como que Enzo também é filho de Deus. Enzo é filho de Deus. Se todos nós somos filhos de Deus, então quer dizer que todos merecem ser amados. Mas de forma diferente. Eu posso chegar até Enzo, me desculpe e tal, mas eu não preciso estar o tempo todo agarrado com isso, não. Eu vou perdoar, a gente vai conversar, e com o tempo a gente vai transformando, a gente vai ter que acolher esses sentimentos. E quando a gente acolhe isso, faz aí a questão da transformação da vida da gente. A transformação da vida da gente. Por isso que ele fala os frutos e os exemplos. Transformação para a vida própria e não para a vida do outro. Nessa questão do Evangelho ser perfeito, ele traz a transformação do minha para poder eu conviver com vocês. No Evangelho, lá nós encontramos assim brilhe a vossa luz diante dos homens. Vocês viram que hoje não tem nenhuma situação que vai ser escuridão, não. Por quê? Frutos aqui são bons. Então, brilhe. Qual é o brilho que nós somos sendo para quem está ao meu lado? Não precisa para ser multidão, não, gente. A gente tem que olhar para a pessoa que está, vamos dizer, eu não tenho filho humano, eu sou pai de pet, eu tenho 7 gatinhos maravilhosos, 3 moças e 3 machos. Então, se eu estou criando eles, eu tenho que ser luz para esses bichinhos, porque eu me comprometi da mesma forma que uma mãe é para um filho, da mesma forma que um pai é para um marido, para uma esposa, e assim suficiente. A gente tem que começar com algo que seja palpável, que seja real para a gente. A gente não precisa ser coisas extraordinárias, não. Porque a gente tem que começar do pequeno para chegar lá no grande. Mas isso tem que ser prática. Tudo isso que ele fala é prática. Nossa luz são nossas atitudes. Bom dia, boa tarde, boa noite. Com licença. É respeitar o momento da pessoa. É não enfrentar. É você olhar. É você ver que aquela criatura está precisando de um abraço, às vezes até de somente ficar do lado. Uma palavra de incentivo. Um gesto de paciência. Um silêncio diante das ofensas. Uma visita a quem sofre. Não precisa ser questão de sofrer um doente que não. A gente tem que procurar no nosso meio tantas pessoas na nossa vida, até mesmo dentro da nossa casa, que está sofrendo, está precisando desse acolhimento, e a gente não vai até essas pessoas. E a gente precisa ir até essas pessoas. Uma ajuda sem esperar reconhecimento. Isso aqui é muito importante. Ajudar sem esperar reconhecimento.
ajude você mesmo. Ajude você mesmo. Pense direitinho. Como é que eu vou me ajudar sem esperar reconhecimento do meio? Porque às vezes a gente cria expectativa na gente, em algo, e isso vai nos preenchendo, vai nos frustrando, vai deixando a gente com ansiedade. Meu Deus, eu tenho que fazer isso bom, eu tenho que fazer isso perfeito, eu tenho. Quando eu chego, quando eu vejo, eu estou um balão, né? Que está lá prestes a explodir. Se olhar, se reconhecer, nós somos espíritos ainda muito imperfeitos, nós vivemos em pares, nós não somos sós, nós não estamos sós, somos todos pares nós. Eu aqui estou com vocês, eu estou falando aqui para vocês, mas aqui vocês estão me vendo aí também, aqui fisicamente, mas isso aqui somos todos, nós temos essa reciprocidade. Eu sinto daqui a energia de vocês encarnados, como também a energia dos desencarnados. Por que eu estou dizendo isso? Porque estou me sentindo bem. Olha aqui, hoje eu estava até com medo, porque o dia foi só 2 minutinhos. Então, assim, para vocês me acolher, vocês me dar um abraço daí. Tão atribulado, aí disse assim, não, mas eu vou, que hoje eu tenho palestra. Aí eu mentalizo, né? E as pessoas que vão estar lá, vão estar me acolhendo, vão estar Foi dito e feito, eu já cheguei já abraçando um pouco, me abraçando e já me deixou assim, nesse clima. E o Evangelho traz isso, ou seja, na prática, a gente vê a questão do fruto e do exemplo. Do fruto e do exemplo. Então, a gente sente o que o outro vai estar dando para mim, e eu tenho que também retribuir dessa mesma forma. Todos nós somos observados, todos nós. E ainda mais agora, como agravante, observados não somente pelos que estão encarnados, não. Pelos desencarnados também. E isso que é bastante preocupante, porque traz para a gente uma responsabilidade ainda maior de sermos melhores. Porque a energia que eu emano pode estar ao meu redor, tem ao meu redor espíritos que podem ser espíritos que sejam bons ou espíritos que não sejam bons. Então, o que é que eu tenho que pensar? O que é que eu tenho que pensar? O que é que eu quero perto de mim? Vocês já pensaram nisso? Hoje, quando vocês acordaram, vocês aí que estão me assistindo, pode colocar aí na live, coloca aí. Quando vocês acordaram, vocês disseram para vocês, o que é que eu quero perto de mim? Que energia eu quero perto de mim? Quando a gente tem que se perguntar, para o Espírito saber, e quando eu estiver durante o dia, eu fazer coisas para que essas energias vão chegando perto de mim. Porque eu quero energia boa. Eu quero se sentir bem, eu quero chegar no meu trabalho, me sentir bem, eu quero ser acolhido, eu quero ser trabalhar bem. Aconteceu isso, vou usar aqui minha amiga Graciane, porque terça-feira a gente voltou às aulas, né? Olha eu de novo também, mas para você ver a questão do fruto. Aí eu dei aula, 7 aulas, das 7 da manhã até 12h20, a última aula, e isso era uma aula atrás da outra, falando de matemática. Aí quando chegou na última aula, eu vou estar como? Eu, né? Aí chega uma criancinha, 6º ano, aí chega, olha como é que a espiritualidade ensina. Chega por trás, chega no MP, chega por trás, bota a cabeça aqui e abraça. Tem até gravado aqui, posso mostrar para vocês. Aí, ela abraça, ela já, olha a minha atitude, é o que eu quero, olha. Aí a criança fez com o meu aluno, não, só quero dar um abraço, menino. Quando ele disse, eu quero só dar um abraço, me deu uma coisa tão ruim. Aí eu, meu Deus, eu quero dar um abraço. Aí eu vim a questão do, olha, ele veio com um fruto tão bonito para mim, né? Veio com um fruto tão bom, deu um abraço, me acolheu. Aí ele saiu de lá. Aí quando eu conheci ele, realmente. Aí eu, não, meu filho, me deu um abraço, pelo amor de Deus, que eu estou precisando mesmo. Aí deu aquele abraço, tudo. Mas é isso que a gente tem que visualizar, porque as coisas boas acontecem. Mas depois ele me disse, por quê? Porque quando eu fui na primeira aula, eu tinha lhe falado uma dinâmica
e ele estava meio chateado porque ele não queria assistir a aula. Aí na última aula ele disse assim, eu fui dar um abraço no senhor porque eu gostei, que eu precisava estar aí assim, uma aula chata e tal, e eu gostei da dinâmica. Aí ele veio com forma de agradecimento. Eu, olha aí, tá vendo? Então a coisa que a gente planta, a gente não sabe quando é que a gente vai colher. Mas a gente vai colher. A coisa boa é aquele que eu falei lá atrás, é o cofrinho que a gente vai colocando para quando for o momento que realmente necessite, o meu espírito, o seu, o nosso, ele vai ser usado. Não é de imediato. Por isso que é a questão de nós não estarmos na expectativa por essa questão de reconhecimento. Aí ele diz lá no Evangelho, o fruto do Espírito. Alguém sabe qual é o fruto do Espírito? Quando o Evangelho entra no coração, começam a surgir novos frutos. Que frutos são esses? Um deles a gente sabe: amor, caridade, humildade, mansidão, ser manso, né? Brancos e pacíficos, paciente, ou seja, paciência, honestidade, compreensão, esperança. Quando nós começamos a adentrar a questão do fruto no nosso coração, consequentemente vai vir essas emoções, ou seja, vai crescer isso dentro da gente e a gente vai começar a doar mais ainda. Esses frutos não aparecem de um dia para o outro. Isso a gente tem que ter na mente. Não serve, não pode ser ingênuo. Aqui a gente não está falando uma coisa grandiosa. Não. A gente está falando do nosso dia a dia. São construídos diariamente. Cada dificuldade da vida é uma oportunidade de desenvolver uma virtude. Cada dificuldade da vida é uma oportunidade de desenvolver uma virtude. Qual foi a oportunidade que vocês tiveram hoje? Ou seja, a dificuldade que vocês tiveram, pense nisso aí, responda para você mesmo. Qual foi a dificuldade que eu tive hoje e que eu posso utilizar de oportunidade para desenvolver uma virtude minha? Eu disse aqui, vamos botar uma que a gente sempre pede: paciência. Qual foi a dificuldade que eu tive hoje que é uma oportunidade para eu desenvolver essa virtude, ou seja, a paciência? Aí a gente tem alguns exemplos: a família, o trabalho, o centro espírita. A gente tem esse exemplo, que o pessoal fala muito, que diz que o centro espírita não vai ter nenhum tipo de aborrecimento. Minha gente, a gente é ser humano. Não tem aborrecimento, é no plano espiritual, mas físico nós temos aqui muito ainda, porque nós somos espíritos encarnados ainda aprendendo. Mas graças a Deus que a gente está aqui dentro, que a gente já se resolve logo. Aí temos que produzir bons frutos. Perguntemos a nós mesmos: que fruto eu estou deixando por onde passo? Aí aqui a gente já se encaminha para entender melhor. Que frutos, olha aqui, isso aqui é para vocês. Que fruto para nós? Que fruto estou deixando por onde passo? Por onde eu passo? Eu estou deixando que fruto? Será que é o fruto da raiva? Será que é o fruto da impaciência? Será que é o fruto de não entendimento? De não acolher? Ou é o fruto do amor, da caridade, da honestidade? Chego passando, meu amigo Raimundo está aqui, chegou de viagem. Isso aqui é muito maravilhoso. E toda vez quando ele chega, eu tenho que ir lá na casa dele comer ovo frito, que ele é ótimo, que ele compra o melhor queijo. Eu nunca consigo comprar queijo aqui em Piripiri. Ele compra o queijo melhor, e onde eu vou lá e eu compro. Mas é maravilhoso. Ou seja, quando ele vem, ele deixa esse fruto de acolhimento para a gente. Então a gente tem que saber: minha presença traz a paz ou conflito? A minha presença traz paz ou conflito? Isso são perguntas. Minhas palavras consolam ou machucam? Minha família
percebe minha transformação? Minha família percebe minha transformação? As pessoas sentem o Evangelho através de minhas atitudes? Porque quando eu falo que eu sou espírita, sempre olham e dizem assim, vai trazer alguma coisa boa, né? Mas quando não é só espírita, não. Quando nós falamos que somos cristãos, então algo de bom tem que ser. É isso que ele traz. Aí é que a gente vem na questão que chega a ser a linha de transformação. A reforma íntima. Não é a reforma do outro. Não é a reforma, é a minha. A reforma acontece nas pequenas escolhas do cotidiano. Só assim, gente, é muito coerente a nossa vida. Se a gente for parar para pensar bem direitinho, olha, já passamos como nascemos, criancinha, estamos adolescentes, tal, somos agora adultos, conseguimos raciocinar tudo direitinho. Não é uma progressão. A mesma coisa é o espírito. O nosso espírito ele vem progredindo. A gente tem que raciocinar com razão aí. Como é que eu estou na minha reforma íntima? E como é que eu vou desenvolver isso? No dia a dia. Todo dia eu tenho que acordar com a graça de Deus. Todo dia eu tenho que acordar, eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer minhas coisas, eu tenho que tomar banho, eu tenho que comer, eu tenho que cuidar do meu filho, eu tenho que estudar, eu tenho que fazer tudo, fazer compra, eu tenho que fazer tudo isso. E tudo isso requer o quê? Escolhas. Escolha como é que eu vou trabalhar, escolha como é que eu vou comer, escolha como é que eu vou tratar minha família, como é que eu vou me cuidar. Tudo são escolhas. É escolha do cotidiano. Então o fruto vai estar aí, a partir da minha escolha. E a transformação íntima, que é aquilo lá que eu ainda tenho dificuldade, ela vai aflorar para coisas boas. Sempre é escolha. Sempre. A vida nossa é o tempo todo escolhido. Nós temos que só raciocinar. O que eu quero? Bom. O que eu quero? Isso que eu estou escolhendo é bom para mim? É bom para o outro? É bom para todos? Porque quando eu estiver dizendo que é bom só para mim, eu estou sendo egoísta. Agora, quando eu estou dizendo que é bom para o outro e para mim, ainda fica uma coisa presa, não é isso? Fica duro. Mas quando eu falo que é bom para mim, para o outro e para todos, ou seja, se torna algo universal. E isso é que Jesus está trazendo para nós hoje no Evangelho, segundo o Espiritismo, no Seres Perfeito. E a gente já encaminhando para uma reflexão bastante atenuante que diz assim: Jesus continua perguntando a cada um de nós. Esse Evangelho é maravilhoso. Que frutos você está produzindo? Que frutos você está produzindo? Não importa o passado, sempre é tempo de começar uma nova colheita. Cada gesto de amor planta uma semente. Cada gesto de amor planta uma nova semente. Cada perdão gera um fruto. Cada ato de caridade transforma primeiro quem pratica. Está vendo? Todo ato de caridade transforma primeiro quem pratica. Agora imagina que é quando essa caridade é primeiro praticada com você. Você se acolhendo, você se entendendo, você vendo que você tem dificuldade, que você está evoluindo, que eu preciso disso. Nossa, eu preciso muito ter paciência. Nossa, eu preciso muito chegar no meu trabalho e não estar falando dos meus colegas com os outros colegas. Eu preciso muito estar na minha família bem com todos. Eu preciso muito escolher o que realmente importa. E lá no Evangelho segundo o Espiritismo, ele diz:
o verdadeiro discípulo de Jesus é reconhecido por sua transformação moral. E hoje, para o dia de hoje, já assim caminhando para o final, que possamos sair daqui desta reflexão decididos a falar menos sobre o Evangelho e vivê-lo mais intensamente. Pausa dramática, pense, 30 segundos, pensou? Ou seja, o Evangelho de hoje são tudo que foi dito, mas não importa a gente só escutar e gravar, a gente tem que fazer o quê? Vivenciar. Se eu começo a vivenciar o Evangelho, ou seja, tudo que Jesus me ensinou, eu vou estar transformando aquela frutinha que era ainda um pouco ruim em frutas boas. Assim são nossos frutos, serão naturalmente percebidos por todos. E para o dia de hoje, eu vou deixar uma mensagem para vocês que diz assim: as palavras convencem por um momento, o exemplo transforma para sempre. Que nossos frutos revelem a presença do Cristo em nossas vidas. Muito obrigado. Vocês ficaram tão caladinhos hoje, tão quietinhos, gostei, comportadinhos. Muito obrigado. Obrigado também a vocês aí, tá, gente? Você que está nos assistindo pelas redes sociais, vamos deixar o link do passo virtual.